Boa noite, eu sou o professor Elvis Miranda e estamos aqui ao vivo para apresentar a você, aluno, um pouco sobre a matéria de arquivologia para o concurso do MPU que está chegando. Bom, a ideia é a seguinte: se você está há muito tempo aí, algum tempo na estrada já prestando concurso, provavelmente você já fez algum concurso que cobrou arquivologia. Tem uma matéria que está aí há mais de 20 anos sendo cobrada, então a gente tem muitas questões de provas anteriores para analisar. Os assuntos não costumam mudar muito, não é das matérias mais complicadas, né? Muito pelo contrário, é uma matéria até relativamente tranquila, só que para quem nunca estudou para concurso ou nunca estudou a matéria, as pessoas não costumam ter muita noção a respeito do assunto. Afinal, né, o que costuma ser cobrado em arquivologia? Então, para quem já está estudando há algum tempo, já está mais ou menos familiarizado. Para quem está começando, é bom ter aí uma noção, né, do que costuma ser cobrado na matéria para não ser pego de surpresa aí na prova do MPU. Bom, a gente tem então 1 hora para trabalhar alguma coisa a respeito dessa matéria. Claro que o curso completo de arquivologia não é só de 1 hora. Então você vai ter algumas horas a mais para poder pegar aí os conceitos que costumam ser cobrados. Como a gente só tem 1 hora aqui para trabalhar, esse aperitivo, né, para ver como é que a coisa funciona, então eu selecionei um assunto aí que é bastante cobrado em prova de arquivologia, normalmente é o mais cobrado, principalmente em provas do CESP, que adora esse assunto, para a gente ter mais ou menos aí uma noção de como é que a coisa funciona. Bom, então vamos lá. Então o assunto que eu escolhi para a gente trabalhar hoje é a parte do ciclo vital dos documentos, ou a chamada teoria das 3 idades. Então é um assunto bastante cobrado, principalmente em prova do CESP, e já dá para ter uma ideia de como é que a coisa costuma funcionar. Vamos lá então? Então vamos lá. Então olha só. Então nós temos aqui a chamada teoria das 3 idades, ou ciclo vital dos documentos. Bom, do que a gente vai tratar especificamente? Bom, basicamente é o seguinte: os documentos de arquivo, eles têm um ciclo de vida, é o que a gente chama de ciclo vital dos documentos, formado por 3 fases ou 3 idades, que são as idades corrente, intermediária e permanente. Tudo isso aqui gira em torno do seguinte: se a gente for pensar, né, o arquivo é aquele local que mantém os documentos guardados e organizados, né, para a pessoa usar no momento que ela precisa. Isso tanto nos arquivos pessoais, quanto nos arquivos das empresas, dos órgãos públicos. Então, o arquivo é aquele setor, né, o local que guarda documento, para a pessoa localizar quando necessário. A questão é, quanto tempo o documento vai ficar guardado no arquivo? Então, além de manter os documentos guardados e organizados, o arquivo tem que se preocupar também com a questão do prazo. Quanto tempo manter um documento guardado? Inclusive na sua casa a lógica é a mesma. Você pode eliminar documento de vez em quando? Claro. Então de vez em quando você tem que dar uma faxina no seu arquivo, separar um monte de documento que não serve para nada e eliminar. Na empresa é a mesma coisa. O órgão público também funciona assim. Então de vez em quando a gente tem que separar um monte de documentos já sem utilidade, eliminar, para poder ganhar espaço para os novos documentos que vão surgir. Isso é normal, isso é natural. O problema é, tem que ter um controle rigoroso a respeito desse assunto. Quando é que você pode eliminar um documento? E aí, quando é que você pode separar o documento para poder eliminar? Qual o prazo ideal para um documento ser guardado? Então, tudo isso varia de documento para documento. Então, não existe um prazo fixo, ideal para todos os documentos. Cada caso é um caso. Tudo tem que ser analisado, para você não correr o risco de eliminar documento antes do prazo indevidamente. E tudo isso vai girar em torno do ciclo de vida dos documentos. Então, como é que funciona? Vamos voltar aqui para o nosso esquema, olha só. Então, os documentos eles têm um ciclo de vida formado por 3 idades, ó, corrente, intermediária e permanente. Então, o que a gente chama da teoria das 3 idades ou do ciclo vital dos documentos. Então, você tem aqui a primeira idade, que é a idade corrente, segunda idade, que é a idade intermediária, e a terceira idade, que é a idade permanente, tranquilo? Então, olha só, agora olha só como é que isso aqui costuma cair em prova. Nós temos aqui uma prova recente do CESP, da Secretaria de Educação, agora de 2017 mesmo. Olha o que ele cobrou aí na prova. De acordo com a teoria das 3 idades, é isso que a gente está vendo aqui nessa revisão, olha só, nesse aperitivo, os arquivos podem ser correntes, intermediários ou permanentes. Ó, perfeito, exatamente isso. Então, é aí que está essa teoria que a gente está falando. Bom, olha só uma outra questão aqui de outra banca, só para ver como a coisa é parecida. Concurso da ANAC pela ESAF, o ciclo de vida dos documentos
está dividida em 3 fases ou 3 idades, que são corrente, intermediária e permanente. Perfeito? Tranquilo. Olha só, uma prova da IAD só para ver como a coisa não muda. Nosso foco aqui é CESP, mas dá para a gente ver como a coisa é parecida. A matéria é a mesma, independente da banca. As 3 idades documentais podem ser denominadas de corrente, semiativa e informativa. Tá, aqui está errado, olha só. Então não é isso aqui não, é corrente, intermediário e permanente. Tá vendo? Mudou os nomes, ficou errada a questão. Bom, mais uma do CESP. Com relação à idade, os arquivos são chamados de corrente, ok, temporário, errado, e permanente, ok. Então, olha só, trocou o temporário, na verdade deveria ser intermediário. Então, são 3 idades, ó, corrente, intermediária, ou arquivo intermediário e permanente. Portanto, item incorreto. Tá vendo só? A questão é bem simples por enquanto. Então, o arquivo é dividido em 3 idades ou 3 fases de acordo com o ciclo de vida dos documentos, que são corrente, intermediário e permanente. Perfeito? Agora vamos partir para a questão dos detalhes. Como é que você gerencia o tempo que o documento vai ser guardado baseado nessa lógica aí? Vamos avançar mais um pouquinho? Então vamos lá, olha só. Mais uma questão aqui do CESP, só para confirmar. As fases do ciclo de vida de um arquivo são 2. Corrente e permanente. Errado, são 3. Corrente, intermediário e permanente. Portanto, mudou o número de idades ou o nome delas, item incorreto. Essa aqui, ó, TRE do Pará, também pelo CESP. O ciclo documental é constituído por somente 2 fases. Errado, são 3. Corrente e intermediário. Portanto, mais um item incorreto, faltou a permanente. E essa aqui do TRE do Tocantins. Atualmente, com a evolução da arquivística, o ciclo vital dos documentos passa por 4 fases. Claro que não, são 3. Olha só, ainda mudou aqui os nomes. Ó, corrente permanente, ok. Incluiu coisa aqui que não tem a ver. Portanto, item incorreto. Bom, resumindo, quantas idades são? 3. Corrente, intermediária e permanente. Falou que são 2, falou que são 4, errado. Mudou o nome das idades, errado. Então, corrente, intermediária e permanente. Agora vamos partir para os detalhes? Olha o nosso esqueminha aqui, ó. Ciclo vital, 3 idades. Primeira, corrente. Segunda, intermediária. Terceira, permanente. Perfeito. Bom, agora vamos analisar o seguinte. Mais uma questão aqui a respeito do assunto. A teoria das 3 idades refere-se à sistematização do ciclo de vida dos documentos de arquivo. Então, olha só, a teoria das 3 idades está fundamentada no ciclo de vida dos documentos. Ó, CESP, STM. Perfeito, exatamente isso. Uma coisa tem a ver com a outra. Bom, agora vamos partir para os detalhes. Ó, vamos pensar um pouquinho nos valores que os documentos apresentam. Então, a ideia aqui é a seguinte, analisa aqui comigo. Quando a gente guarda documento, a gente tem que analisar o seguinte. Todo documento tem uma informação. Toda vez que você analisa um documento, ali você tem uma informação. Você tem que analisar se essa informação é relevante e justifica ser guardada. Então, analisa o seguinte, quando você vai organizar o arquivo na sua casa, por exemplo, você pega lá, por exemplo, a escritura do seu imóvel, você guarda ou joga fora? Naturalmente, você vai guardar. Por quê? Porque aquela informação naquele momento é importante. Você acha lá o diploma da sua faculdade? Guarda porque ela é importante. Você acha uma nota fiscal de um produto que você comprou 15 anos atrás? Uma geladeira que você comprou há 15 anos atrás que você nem tem mais. O que você faz com aquela nota? Joga fora. Por quê? Porque essa informação já não tem relevância, já perdeu o valor. Então é isso que a gente chama de valor do documento. Então você vai guardar o documento se aquele documento tiver uma informação que tem valor, né, e enquanto essa informação tiver valor. No momento que essa informação não tiver mais relevância, não tiver mais valor, você elimina esse documento. Então é uma coisa natural. Guarda o documento enquanto tiver valor. Na empresa é a mesma coisa. Então você vai trabalhar no MPU, imagina o seguinte, você vai guardar lá um processo de investigação preliminar do MPU. Então um processo que está sendo apurado. Enquanto ele tiver importância, guarda. Depois que essa informação tiver sido resolvida e não puder mais ser questionada, joga fora. Então você vai guardar documento enquanto tiver valor. Tranquilo? Agora vamos analisar isso aqui. O documento pode ter 2 tipos de valor que justificam a sua guarda. Olha só. Existe o que a gente chama de valor primário e o valor secundário. São 2 valores distintos. O valor primário tem a ver com a importância administrativa do documento e o valor secundário tem a ver com a importância histórica que o documento pode apresentar. Então analisa comigo, 2 valores, primário e secundário.
valor primário tem a ver com o valor administrativo e o valor secundário tem a ver com a importância histórica que o documento pode apresentar. Tranquilo? Vamos avançar mais um pouquinho. Então, olha só. O que seria o valor primário ou o valor administrativo? Então, o valor primário ou o valor administrativo, ele está relacionado àqueles documentos que estão vinculados às atividades que estão em andamento, que estão acontecendo, ou que ainda podem ser questionados administrativa, legal ou juridicamente. Então, o valor primário tem a ver com documentos que estão sendo resolvidos na empresa, ou que já foram resolvidos, mas que durante algum tempo ainda podem ser questionados. Tranquilo? Isso é a importância primária ou administrativa, valor primário e administrativo. Olha só, todo documento nasce com esse valor. Então, ninguém cria documento à toa. Você cria o documento para resolver algum assunto. Enquanto você estiver resolvendo aquele assunto ou estiver naquele prazo que ele possa ser questionado, ele mantém esse valor administrativo primário. E depois de um tempo ele perde. Tem um valor temporário. Então, todo documento prescreve administrativa e juridicamente. Isso é um princípio da arquivologia. Então, você cria o documento, resolve aquele assunto, guarda um tempinho por garantia e depois ele prescreve. Então, ele vai perder a importância administrativa. Mais cedo ou mais tarde, ele vai perder esse valor. Uns demoram mais tempo, outros menos, mas todo documento prescreve administrativamente. E olha só, compreende os documentos das fases ou das idades corrente, quando a gente pode dizer que ele tem um alto valor primário, a chance de uso é grande, e é também a idade intermediária, quando ele é menos utilizado e apresenta um baixo valor primário. Então, na prática é a seguinte, ó, aquele nosso ciclo de vida, lembra? Corrente, intermediária e permanente. Nas idades corrente e intermediária, valor primário. Tá? A importância administrativa que está envolvida ali. Então, corrente e intermediária. Você guarda o documento pela importância administrativa. Na prática é o seguinte, documentos que estão sendo resolvidos, idade corrente. Documentos que já foram resolvidos, mas que ainda podem ser questionados, idade intermediária. Tranquilo? Avançando mais um pouquinho, olha só, e o valor secundário? Então, o valor secundário ou valor histórico compreende os documentos que estão vinculados a fatos históricos, não só para a instituição, como para a sociedade também. Então, é aquele documento que é guardado, não porque ele vai ser resolvido ainda. É um assunto que já foi resolvido, não pode mais ser questionado e agora ele tem uma importância histórica para a instituição e para a sociedade que ele está envolvido. Nem todo documento vai atingir esse valor. Então, olha só, na prática, isso é exceção. A maioria dos documentos, se a gente for analisar, né, na prática, não tem valor histórico. Então, alguns vão ter essa importância. É um valor imprescritível, ele não prescreve. E nesse caso, quando tem valor histórico, a gente guarda na fase permanente do ciclo de vida. Se você analisar a bibliografia arquivística, nos livros de arquivologia, às vezes ele também aparece chamado de valor probatório ou informativo, que prova e informa como aquele fato histórico aconteceu. Então vamos analisar o seguinte, o que é o valor secundário ou valor histórico? Então ele compreende aqueles documentos que já prescreveram administrativamente, então você já resolveu aquele assunto, já passou o prazo de questionamento, não pode mais ser questionado, administrativa, fiscal, juridicamente, e agora ele é guardado pela importância histórica que ele apresenta. É uma coisa que tem que ser preservada para a posteridade, para as próximas gerações saberem que aquilo aconteceu. Então isso é o valor histórico. Então na prática é o seguinte, todo documento nasce com valor administrativo. Você cria para resolver algum assunto. Enquanto ele está sendo resolvido, idade corrente. Foi resolvido, guarda um tempinho por garantia, idade intermediária. Prescreveu, o que você faz com o documento? Se tiver importância histórica, manda para o arquivo permanente, para guardar historicamente para sempre, sem eliminar. Se não tiver importância histórica, elimina. Quer ver? Imagina na sua casa. Você recebe, por exemplo, a fatura do seu cartão de crédito. Você guarda ela num cantinho, né? Toma consciência da dívida, verifica ali o valor que você está devendo e guarda lá num cantinho, lá na porta da geladeira, por exemplo, para pagar no final do mês. Idade corrente, é o que está sendo resolvido. Pagou no final do mês, guarda, porque você sabe que pode haver algum problema e dizerem que você não pagou aquela conta. Então guarda por garantia, para questionamento administrativo futuro. Então arquivo intermediário. É o que já foi resolvido, mas que eventualmente pode ser questionado. Prescreveu, porque toda dívida prescreve. O que você faz? É importante para a história da sua família, para a história da sociedade, saber que você pagou aquela conta? Claro que não. O que você faz com aquilo? Elimina. Por quê? Porque não tem valor histórico. Tá vendo? Então no final você vai eliminar.
Se fosse um documento histórico, seria um documento permanente. Na empresa é a mesma coisa. Imagina você trabalhando no MPU, que a sua meta hoje é MPU. Então, o que o MPU faz? Vamos imaginar, por exemplo, o seguinte: o MPU está envolvido nas investigações da Lava Jato. E isso está gerando muito documento. Imagine você lá no gabinete do promotor, do procurador, acumulando documento ali para basear aquela investigação. Então, esses documentos hoje estão na idade corrente. É o que está acontecendo nesse momento. Então, você pega ali uma delação, pega ali os documentos investigatórios, estão na idade corrente. É o que está sendo investigado, é o que está acontecendo. Uma hora essa investigação acaba. O que faz com esses documentos? Guarda para eventuais questionamentos e para embasar ali algum problema que pode ter no futuro, baseado nessa investigação que já terminou. Idade intermediária. E depois? Depois de mais tempo, essa investigação já vai ter acabado e o prazo de questionamento já vai ter sido resolvido ali. Quem foi preso tem um prazo máximo da pena, quem não foi tem um prazo para questionar, enfim, isso vai prescrever. Esse assunto é importante para a história do país? Será que a Operação Lava Jato é um momento histórico que a gente está passando? Claro. Essa documentação no futuro vai estar no arquivo permanente. Ela não pode ser eliminada, ela faz parte da nossa história. Tá vendo? E você vai estar envolvido lá no MPU com documentos desse tipo. Isso é importante para a história do país. Então eles vão ser preservados no arquivo permanente no momento correto. Antes disso, eles vão estar no arquivo corrente, vão estar sendo resolvidos e vão passar pelo arquivo intermediário, aquele prazo que ele pode ser questionado eventualmente. Então, tá vendo? Esse é o ciclo de vida. No final, alguns se tornam históricos, a maioria não. A maioria dos assuntos acaba sendo resolvido e não tem importância histórica. Então, são os valores primário e secundário. Vamos lá, vamos avançar um pouquinho então. Então, no nosso esqueminha aqui, para ficar fácil de entender a coisa, o documento nasce pela importância administrativa. Enquanto ele estiver sendo resolvido, é um documento corrente. Depois que ele é resolvido, guarda um tempinho por garantia, ainda pela importância administrativa ou primária, arquivo intermediário. E depois o que acontece? Se tiver importância histórica, vai para arquivo permanente. Se não tiver importância histórica, o documento é eliminado. Tá vendo? Então, essa é a lógica do ciclo de vida. Então, quando perguntado lá na sua prova, vou apresentar questões aí de certo e errado para você analisar. Na idade corrente, qual é o valor que o documento apresenta? Primário ou administrativo. Idade intermediária, também valor primário ou administrativo. Muito cuidado que a pessoa tende a achar que na idade intermediária é o valor secundário, porque é a segunda idade. Então não é assim não. Primeira e segunda idade, valor primário. Terceira idade, valor secundário ou histórico. Tranquilo? Então tá aqui o nosso esqueminha para você pegar essa lógica aí. Então vamos lá, olha só algumas questões aqui só para confirmar o que a gente está falando. Ó, vamos começar com a questão da IADS, de múltipla escolha, só para confirmar. Olha só, o arquivo permanente é formado por documentos com qual valor? Olha só, no arquivo permanente, a gente já sabe, corrente intermediário, valor primário ou administrativo. Arquivo permanente, valor secundário ou histórico. Cadê a opção aqui? Então nós temos que achar essa ideia. Ó, no arquivo permanente, formato de documentos com valor informativo, porque eu comentei ainda há pouco que na bibliografia tem livro que diz que o valor secundário, o valor histórico, também é chamado de probatório ou informativo. Então na prova, normalmente ele vem como valor secundário ou histórico, mas eventualmente aparece essa terminologia aqui para complicar um pouquinho. Portanto, letra C. Olha só, prova do CESP-FUB. Um documento de arquivo com valor primário, ó, valor primário, pertence a qual idade? Pertence à idade ou arquivo corrente ou intermediário. Perfeito. Olha lá, corrente intermediário, valor primário. Arquivo permanente, valor secundário. Portanto, item correto. Valor primário, corrente intermediário. Ó, CESP, Fundação Universidade de Brasília. É uma prova, inclusive, recente aí, cobrou isso aí. Então, olha só. Outra prova do CESP, agora da Polícia Federal. Por meio do valor primário, é possível identificar os prazos de guarda nos arquivos corrente e intermediário. Então, o valor primário tem a ver com arquivo corrente e intermediário. De novo, percebeu que é a mesma questão? Olha lá, ó, valor primário, corrente, intermediário. E agora? Valor primário, corrente, intermediário. E aí, a mesma questão pode cair de uma prova para outra? Sim, isso é muito comum em arquivologia. As questões são sempre as mesmas, se repetindo prova após prova. Olha só essa outra questão aqui. Ó.
FUB numa prova mais antiga, mais anterior. A gente resolveu uma prova da FUB ainda há pouco, foi de 2016. Essa aqui foi antes, olha só, em outro concurso anterior. A identificação do valor primário dos documentos fornece informações necessárias para a determinação dos prazos de guarda nos arquivos corrente e intermediário. Ó, a mesma questão aqui de novo. Ó, valor primário, corrente e intermediário. Perfeito, exatamente isso. Bom, uma de múltipla escolha para variar um pouquinho. São arquivos de valor secundário, ó, valor histórico secundário, nos quais os documentos são utilizados como fonte de pesquisa e informação. Qual arquivo que o documento tem valor secundário? Permanente, está aqui, ó, letra C. Então, valor secundário ou histórico, né, que às vezes aparece como probatório informativo, arquivo permanente. Bom, essa é do CESP. Os arquivos correntes armazenam o documento de valor secundário. Errado. Corrente intermediária é o valor primário, não secundário. Portanto, item incorreto. A fase corrente é definida de acordo com o valor histórico dos documentos. Ó, mais um item incorreto. A fase corrente, valor primário ou administrativo. E aí, já percebeu o esquema, né? Quando o CESP quer uma questão errada a respeito desse assunto, ele inverte o valor. Ó, corrente intermediário, valor primário ou administrativo. Arquivo permanente, valor secundário ou histórico. Inverteu isso aí, errada a questão. Isso aí já aconteceu várias vezes. Olha só mais uma. Sesgran Hill, para mudar a banca um pouquinho, mas vê que a coisa continua do mesmo jeito. Olha só, os arquivos intermediários guardam documentos de valor histórico em caráter permanente. Errado. No arquivo intermediário é valor primário. É no arquivo permanente que você vai guardar documento histórico de forma permanente. Portanto, item incorreto. E esse aqui, ó, CESP-EBC. Tem uma curiosidade. Essa prova da EBC foi em 2011. Eu peguei uma questão aqui só para ver que a coisa não mudou muito ao longo do tempo. Foram 40 itens de arquivologia. Isso mesmo, 40 itens. Isso já aconteceu algumas vezes. PRG, DF em 2005, EBC em 2011. Então, às vezes acontece isso. 30, 40 itens de arquivologia na mesma prova. Então, a coisa pode fazer uma boa diferença nessa matéria. Olha só. Os documentos de arquivo são imprescritíveis, ou seja, não podem ser eliminados. Então, olha só, ele está afirmando o seguinte, que os documentos de arquivo, em geral, são imprescritíveis, não podem ser eliminados. É errado, não é assim que funciona, não. Se dissesse os documentos permanentes, os documentos de valor histórico, de valor secundário, são imprescritíveis e não podem ser eliminados, tudo bem. Só que aqui ele está generalizando, ele está dizendo que, em geral, qualquer documento de arquivo é imprescritível e não pode ser eliminado. É errado, não é assim que funciona, não. Na verdade, pelo que a gente está vendo aqui, a maioria não tem importância histórica, não vai adquirir esse valor no final da vida dele e vai poder ser eliminado sim. Portanto, item incorreto. Vamos lá, olha a outra questão aqui, ó. CESP, Secretaria de Educação, que foi agora em 2017, ó, prova recente, aí, nível médio, área administrativa, pelo CESP. Todo documento que tem esgotado o valor primário pode ser eliminado. E aí, pelo que eu estou comentando aqui, qualquer documento, todos eles, perder o valor administrativo primário, vão ser eliminados? Não. Por quê? Porque existem os documentos de valor secundário ou histórico. E esses não podem ser eliminados. Portanto, item incorreto. Olha só, prova de 2017, CESP. Tá vendo? As questões mais antigas, questões mais novas, mas a coisa não muda. Tá aí, então o nosso esqueminha está completo, né? O documento nasce com valor primário ou administrativo. Enquanto ele está sendo resolvido, idade corrente. Foi resolvido, guarda um tempinho por garantia, arquivo intermediário. Prescreveu, se tiver importância histórica, vai para arquivo permanente. Se não tiver importância histórica, elimina. Tranquilo? Então tá isso, já entendeu a história dos valores dos documentos. Vamos avançar mais um pouquinho? Vamos falar então um pouco de cada idade dessa do ciclo de vida. Nós temos as idades corrente, intermediária e permanente. Quais são as características de cada idade dessa? Pelo que a gente falou até agora, já dá para ter uma ideia. Vamos confirmar aqui com mais detalhe. A idade corrente, que é a primeira idade do ciclo de vida. Tem uma idade formada por documentos mais novos, né, que estão ali, que acabaram de ser criados na empresa, mais utilizados, né, estão sujeitos a consultas frequentes, e estão em tramitação ou em andamento na empresa, o que está sendo resolvido. E, portanto, eles vão ficar próximos aos setores, né, no próprio setor que está sendo utilizado, ou próximos a eles em locais de fácil acesso.
Então, resumindo, é o seguinte, o que seria a idade corrente do ciclo de vida? Ela é formada por documentos mais novos, que acabaram de ser criados, que estão sendo resolvidos, que estão em andamento, em curso, em tramitação, e são mais utilizados justamente por isso, que é coisa que está ali sendo resolvida. Por serem documentos mais utilizados, onde é que eles vão ficar? Um local mais acessível possível. O local ideal para se guardar documento corrente é no próprio setor que está resolvendo aquele assunto. Sim, você vai ter um arquivo dentro do seu setor de trabalho. Quando você estiver trabalhando lá no MPU, você vai trabalhar, por exemplo, no recursos humanos, no financeiro, numa promotoria, enfim. Onde é que você vai guardar os documentos que estão sendo resolvidos na sua área? Dentro da sua sala mesmo. Então, lá na promotoria que você vai trabalhar, no próprio setor de trabalho vai ter um ambiente para guardar documentos. Isso é normal em qualquer empresa, em qualquer instituição. Então, imagina você trabalhando lá na promotoria de defesa do consumidor. Então, você vai ter documentos guardados dentro do próprio ambiente de trabalho. É aquilo que está sendo resolvido naquele momento. Você vai trabalhar no recursos humanos? Mesma coisa. Você vai ter documento guardado dentro do seu ambiente de trabalho. Documentos que estão sendo resolvidos. E adivinha quem é que cuida do arquivo do setor? Será que é o servidor mais antigo ou novato? É isso aí, vai sobrar para você lá no arquivo do setor. Algum problema? Nenhum, né? Então, tranquilo. Então, você acabou de descobrir que você vai trabalhar com arquivo. Então, você vai estar lá, né, no setor de trabalho, guardando, organizando os documentos que estão sendo resolvidos. Então, isso é um arquivo corrente no próprio setor, ou se não couber no próprio setor, cria um espaço maior ali no final do corredor, no subsolo, manda o documento para lá e se precisar vai buscar ali rapidinho. Como é um documento corrente, que toda hora você precisa, ou tem que estar no seu setor, ou próximo a ele. Tranquilo? Então, resumo aqui comigo, olha só. Idade corrente. Documentos mais novos, mais utilizados, que estão sendo resolvidos e que você vai guardar no próprio setor ou próximo a ele. Perfeito. E a idade intermediária, o que seria? Então, é aquele conjunto de documentos que você já resolveu, ou seja, agora a chance de uso é menor, porque são assuntos já resolvidos, mas que eventualmente podem ser necessários. Vá que alguém questiona alguma coisa, você vai ter que buscar aquele documento para resolver aquele assunto, só para tirar uma dúvida, algum questionamento, para provar que aquilo já foi resolvido daquela forma, enfim, aquilo que já foi resolvido. Igual na sua casa. Quando você paga uma conta, o que você faz com ela? Guarda o comprovante caso haja problema. A chance de uso é mínima, mas deixa lá, vá que ocorra algum problema. De cada 1000 que você guarda, vai ter um que vai ser questionado e você vai lá buscar. Tá vendo? É isso que é um arquivo intermediário. É o que já foi resolvido e que eventualmente, esporadicamente, pode ser questionado. Então vamos lá, são documentos menos utilizados e que o setor manda para lá para quê? Para ganhar espaço para trabalhar. Porque o setor de trabalho mal consegue guardar os documentos correntes. Então, quando você estiver trabalhando no serviço público, você vai ver que espaço não é uma coisa que está sobrando no serviço público, não. Então, você vai ter um espaço pequeno dentro do seu ambiente de trabalho para guardar aquilo que você está resolvendo naquele momento. E mal dá para guardar o que está sendo resolvido. O que já foi resolvido, junta e manda para o arquivo intermediário. O que o setor de trabalho ganha com isso? Espaço para poder trabalhar. É para isso que existe o arquivo intermediário. Para ganhar espaço nos setores de trabalho. Se precisar, o setor pode mandar buscar sem problema. Olha só, ele atende às solicitações das diversas áreas da instituição. Até por curiosidade, eu já trabalhei no arquivo do MPU, já fui servidor do MPU, por exemplo, nível médio, na área administrativa, e trabalhei um tempo no arquivo do MPDFT. O que a gente guardava lá? No arquivo intermediário do MPDFT? Documentos que já tinham sido resolvidos e que estavam lá guardados, né, para caso a gente precisasse, que o setor precisasse daquela informação. Então a gente ia lá nos setores, buscava a documentação que tinha sido resolvida e mantinha ali guardada caso os setores precisassem. Hoje eu trabalho no arquivo intermediário do TJDFT. A situação é a mesma. O volume é bem maior do que o MPDFT, porque é um órgão que tem muito mais documentos, mas a lógica é a mesma. O que a gente mantém no arquivo intermediário do Tribunal de Justiça? Processos e documentos que já foram resolvidos e que vão lá para o arquivo caso haja problema, né, no setor que mandou. Nas varas de trabalho, por exemplo, nas varas judiciais, o processo fica na vara até ser julgado, é um documento corrente, tá? A lógica é bem simples, ele vai ficar na vara até ser resolvido, como um processo corrente. Depois que ele é julgado, manda para o arquivo, lá no SAAN, que é onde eu trabalho, que são processos que já foram julgados, mas que estão lá caso seja necessário tirar alguma dúvida. Para isso que ele está lá guardado. Então, é um prazo de prescrição administrativa. Isso é um arquivo intermediário, tá vendo? E o que a vara ganha com isso? Espaço para trabalhar. Vai acontecer a mesma coisa nas promotorias do Ministério Público.
Então, eles vão guardar os documentos até serem resolvidos e mandam para o arquivo, para poder ganhar espaço. Se precisar, manda buscar. Olha só, não há necessidade do arquivo intermediário ser instalado junto à instituição, por uma questão de economia. Então, olha só, não há necessidade do arquivo intermediário ficar ali próximo do setor. Por quê? Porque como é um documento que já foi resolvido e a chance de uso é mínima, não precisa ficar ali próximo. Se você tiver um arquivo intermediário fora da instituição, não tem problema nenhum. Na prática, é isso que acontece normalmente. Arquivo intermediário é instalado em locais separados, longe da empresa. Por quê? Porque como o volume de documento é muito grande, então o arquivo intermediário é formado por muitos documentos, é muita coisa para guardar. Então, o que a empresa opta, principalmente no caso dos órgãos públicos? Um local separado, um galpão lá no meio do mato, lá no fim do mundo, não tem problema nenhum. É uma área mais barata, tranquila, que você consegue guardar um grande volume de documentos a um custo mais baixo. Por isso que de vez em quando tem questão assim, o arquivo intermediário tem como uma de suas vantagens uma economia na guarda dos documentos. É isso mesmo. Por quê? Porque é um local afastado, separado da empresa, que você vai conseguir guardar muito documento a um custo baixo. Então, se você tomar posse do MPU, em qualquer um dos ramos do MPU, e for encaminhado para o arquivo intermediário, você vai ser lotado, por exemplo, no arquivo intermediário, pode esperar que você não vai trabalhar na sede, naquele prédio espelhado, bonito, vai parar num galpão lá no meio do mato, lá no fim do mundo. Enfim, essa é a realidade do arquivo intermediário. Um local afastado, barato, você consegue guardar muito documento a um custo baixo. Tranquilo? E aí, no arquivo intermediário, para a gente fechar a ideia, os documentos aguardam sua destinação final. Ou seja, se eles vão ser eliminados ou se eles vão ser de guarda permanente. Se tiver importância histórica, guarda permanente. Se não tiver importância histórica, eliminação. Então, o arquivo intermediário está ali, o documento temporariamente, aguardando esse destino. E, finalmente, temos a idade permanente. Então, o que seria a idade permanente? É aquela formada por documentos com valor histórico, mas que antes de terem valor histórico, já tinham valor administrativo, né? Ele prescreveu essa importância. Então, na idade permanente, são documentos que perderam a importância administrativa, então já foram resolvidos, não cabe mais questionamento, e que hoje têm importância histórica. Detalhe, o arquivo permanente não elimina seus documentos. Por quê? Porque o valor histórico ele não prescreve. Então, se você diz que o documento é histórico, ele não tem prazo de prescrição, vai ser guardado permanentemente. Portanto, qualquer item que disser que o arquivo permanente elimina documento, é errado, isso não existe. Bom, outra característica é que na idade permanente os documentos estão disponibilizados para consulta em geral, tanto pelo público interno quanto o público externo da instituição, sem depender de autorização da área acumuladora. Então a ideia aqui é a seguinte, nas idades corrente e intermediária, o documento pode ter alguma restrição. Pode ter informação sigilosa, algum problema, que a área que cuida daquele documento vai ter que controlar ali quem pode ter acesso. O documento administrativo tem que ter esse controle. Quando o documento vai para arquivo permanente, essa necessidade de sigilo já prescreveu. Então o que vai para arquivo permanente é o que já prescreveu administrativamente. Tanto na questão de ser questionado, na questão de ser resolvido, algum questionamento, quanto na questão de sigilo. Então, teoricamente, o que vai para o arquivo permanente é aberto ao público em geral. Então, o público-alvo do arquivo permanente não é mais o setor que mandou. Ele não tem mais aquele controle de quem pode ter acesso ou não. Isso é só nas idades corrente intermediária. Na idade permanente, é aberto ao público. Então, resumindo, arquivo permanente, documentos históricos que já perderam a importância administrativa, não serão eliminados, são permanentes, e vão estar abertos ao público em geral. Tranquilo? Então nós temos aí um resumo das 3 idades do ciclo de vida. Pegando nosso esqueminha aqui, ó, então, idade corrente, documentos mais novos, mais utilizados, que estão sendo resolvidos, e tem que ficar ali bem próximo do usuário, ou no próprio setor, ou próximo a ele. Intermediário, documentos que já foram resolvidos, menos utilizados. Como são pouco utilizados, não há necessidade de ficar próximo do usuário. Geralmente é instalado fora da empresa, em locais mais baratos. E o documento aguardando o destino final, se vai ser permanente ou se vai ser eliminado. E o arquivo permanente são documentos de importância histórica, que tiverem importância administrativa, mas já prescreveram, vão ser guardados de forma permanente, não podem ser eliminados, e, por serem documentos históricos, são abertos ao público. Tranquilo? Então, nesse esqueminha aqui, a gente viu as características das 3 idades. O que o CESP adora fazer na prova? Misturar esses conceitos todos.
E você vai ter questão de uma idade dizendo que tem característica da outra e vice-versa. Quer ver só? Vamos avançar um pouquinho aqui. Vamos começar com uma da Quadrix, né, para ver como é que funciona. O arquivo que é definido como conjunto de documentos consultados frequentemente. Ó, documentos mais utilizados, já sabe de qual a gente está falando, né? Indispensáveis à manutenção das atividades cotidianas, devendo ser de fácil acesso fisicamente. Então, arquivo que guarda documentos mais utilizados e que tem que estar em locais de fácil acesso. Que idade é essa? Idade corrente, ó, letra B. Então, nós temos aqui letra B como item correto. Bom, mais uma questão da Quadrix, só para reforçar. Os arquivos correntes são constituídos por documentos em curso, que têm andamento, sendo resolvidos, ou frequentemente consultados. Perfeito, exatamente isso. Tá aí a idade corrente. E olha o nosso CESP aqui, que é o nosso foco, MTE. Os arquivos correntes, por serem formados pelos documentos com grande possibilidade de uso, ó, corrente é muito uso, por isso deve ficar próximos aos usuários diretos. Ó, perfeito. Ó, correntes mais utilizados, próximo ao usuário. Tranquilo. Os arquivos intermediários reúnem documentos que precisam estar acessíveis. Ó, ele tem que estar ali à disposição, apesar de menos consultados. Perfeito. Tá vendo? Intermediário está ali acessível, mas é menos utilizado. Não é tão utilizado quanto os documentos correntes, porque já foram resolvidos. Perfeito, exatamente isso. Olha outra aqui, ó, CESP-TCDF. Por atenderem a necessidades especiais, os documentos do arquivo corrente, da primeira idade, podem permanecer distante dos seus usuários. E aí, o arquivo corrente fica longe do usuário? Errado. A idade corrente tem como característica ficar próximo do usuário, ou no próprio setor, ou próximo a ele. O arquivo intermediário é que não precisa ficar perto, portanto, item incorreto. Olha o CESP começando a misturar os conceitos. Bom, Sesgan Rio, ANP. Os chamados arquivos de primeira idade, que são os arquivos correntes, constituem documentos que deixaram de ser consultados. Claro que não. Na idade corrente, os documentos ainda estão sendo resolvidos e são muito utilizados. Portanto, item incorreto. Arquivo intermediário é o conjunto de documentos indispensáveis à manutenção das atividades cotidianas da administração e, por isso, seu acesso deve ser fácil e rápido. Então, olha só, na verdade, essa característica que ele está dizendo aqui, a gente percebe que é da idade corrente, que são documentos que você está resolvendo, então tem que manter ali próximo e de fácil acesso, e não arquivo intermediário. Portanto, mais um item misturando os conceitos. E olha só, muda a banca, mas não muda a ideia, é sempre a mesma coisa. Vamos lá, outra prova aí de outra banca para ver se muda alguma coisa. Olha só, são considerados arquivos intermediários conjuntos de documentos com curso e andamento, é o que está sendo resolvido, os quais constituem objetos de esporádicas ou raras consultas. Então, olha só, intermediário. Tudo bem que é de rara consulta, mas quando ele fala que está em concurso em andamento, isso está errado. O que está em andamento é o que está sendo resolvido. E o que está sendo resolvido é a idade corrente e não intermediária. Está vendo só? Muda a banca, é CESP, FCC, ESAF, etc. Mas a ideia é sempre a mesma. A ideia é bem simples, tranquila, e é só tomar cuidado para ver se não está invertendo esses conceitos. Olha só, uma da NCE, para variar mais um pouquinho. A especialidade dos arquivos pode ser identificada por sua localização física. Portanto, os arquivos de primeira, corrente, e segunda idade estão localizados normalmente onde? O que a gente viu aqui? Idade corrente, bem próximo do usuário. E a segunda idade em locais afastados, mais baratos. Onde é que você vai encontrar isso? Então, olha só, letra E, ó, junto ao produtor, no próprio setor que está utilizando, em local afastado e mais barato. Portanto, letra E. É assim que funciona normalmente a localização dos arquivos de primeira e segunda idade. Olha essa aqui, ó, no âmbito da teoria arquivística, julgue os itens a seguir. Então, vários itens para analisar, no estilo CESP. Apesar de ser FUNCAB, mas olha só, 3 itens para serem analisados e dizer se estão certos ou errados. Item 1. No arquivo permanente, são arquivados documentos que perderam todo o valor de natureza administrativa. Ok. Permanente tem valor histórico e perdeu a importância administrativa. O ciclo vital dos documentos compreende as idades provisória, inicial, corrente, temporária e permanente. Ó, errado, é corrente, intermediária e permanente. Portanto, item incorreto. O arquivo corrente
é constituído por documento de valor secundário, não é isso aí, ó, corrente é valor primário, que deixar de ser consultado frequentemente. Errado. Então isso aqui não é arquivo corrente, não. Portanto, apenas o item 1 está correto. E aí você vai marcar aqui a alternativa correta, letra A. Ó, você viu que eu fiz questão de trazer questões de várias bancas diferentes, apesar do nosso foco ser o CESP para o MPU. Por quê? Para você ver que a matéria é a mesma. Inclusive, se você estiver pensando no concurso do TST também, que é FCC e tal, não tem problema nenhum com questão de arquivologia. O assunto é o mesmo. Você vai aproveitar essa matéria para vários concursos. Mas o nosso foco hoje é MPU. Então vamos lá. Então a gente já entendeu aqui o esquema de cada idade dessa, certo? Documentos mais novos que estão sendo resolvidos, idade corrente. Documentos já foram resolvidos e você guarda por garantia, arquivo intermediário. Documentos que já foram resolvidos, se tiver importância histórica, permanente. Se não tiver, elimina. Agora vem a questão prática. Como é que a gente faz para controlar esse ciclo de vida? Quando você estiver lá no MPU, como é que você vai saber que é hora de mandar documento para o arquivo intermediário? Quanto tempo você vai manter ele no seu setor? No arquivo intermediário, como é que a gente faz para saber quanto tempo o documento fica lá até ter o destino final dele? Quando ele vai ser eliminado ou encaminhado para o arquivo permanente? Como é que a gente faz para saber o que é permanente e o que vai ser eliminado? Exemplo prático. Eu comentei que eu trabalho no arquivo intermediário do Tribunal de Justiça do DF. Então nós temos lá milhões e milhões de processos judiciais e documentos administrativos. No caso dos processos judiciais, quanto tempo um processo judicial tem que ser guardado para depois ser eliminado? Ou como é que você vai saber, como é que a gente faz para saber se o processo não pode ser eliminado, é permanente? E aí? Como é que se faz todo esse controle? Então o prazo varia de documento a documento. E nos processos não é a mesma coisa. Então você tem ali processos judiciais, cada caso é um caso. Então cada tipo de processo tem um caso. Tem um caso específico, um prazo ideal para ser guardado. Cada tipo de documento tem que ter um prazo adequado para ele. A questão é como é que a gente faz esse controle? Então é isso que a gente vai ver agora. Vamos lá? Então olha só. É necessário o que a gente chama de fazer uma avaliação documental. Então os documentos têm que ser avaliados. O que seria isso? É uma análise dos documentos da instituição para definir quanto tempo eles vão ser guardados e qual o destino deles, baseado nos valores que ele apresenta. Ou seja, cada tipo de documento tem um prazo. Então, cada tipo de documento tem que ser avaliado. Quanto tempo se guarda em escala de férias? Tem que ser feita uma análise, uma avaliação, baseado nos valores desse documento, quanto tempo ele tem importância administrativa e se tem importância histórica ou não. Portanto, dentro da instituição, você vai ter documento guardado por 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, 20 anos, 30 anos. Cada tipo de documento tem que ser avaliado para poder definir esses prazos. Para não deixar por conta da cabeça do funcionário. Para ele achar que aquele documento já pode ser eliminado, sendo que, na verdade, ainda não prescreveu. Então, tudo tem que ser feito uma prévia avaliação. Quem é que faz isso? Olha só, é realizada por quem? Por uma comissão permanente de avaliação de documentos. Então, todo órgão público tem que formar uma comissão, isso está na legislação arquivística, então um grupo de pessoas de várias áreas diferentes, uma comissão multidisciplinar, para discutir caso a caso. Então isso tem que ser feito em todo órgão público. Então tem que ser feita uma avaliação para criar a tabela de temporalidade da instituição. Então está aqui, ó, a avaliação resulta na tabela de temporalidade da instituição. Então o que é a tabela de temporalidade? É uma relação com todos os tipos de documento da instituição, dizendo quanto tempo cada um tem que ser guardado e qual o destino final desses documentos. E essa tabela é criada por essa comissão de avaliação de documentos, que todo órgão público tem que ter. Então olha só, está aqui a definição, tabela de temporalidade. É um instrumento que define os prazos de guarda e o destino final dos documentos da instituição, ou seja, o que vai ser eliminado e o que vai ser permanente. É criado por uma comissão de avaliação e no final ela é aprovada por uma autoridade maior da instituição, aprovada por uma autoridade competente que vai aprovar aquela tabela e instituir como norma para que toda instituição cumpra os prazos daquela tabela. Tá? A coisa funciona assim. Todo órgão público vai ter uma comissão de avaliação para criar a sua tabela de temporalidade e no final é aprovado por uma autoridade competente. Tranquilo? Então olha só, isso inclusive está na legislação arquivística. Olha só, baixei aqui a resolução 40 do CONARC, que fala exatamente isso. A eliminação de documentos no âmbito dos órgãos e entidades integrantes do SINAC, todos os órgãos públicos fazem parte, ocorrerá depois de concluído o processo de avaliação e seleção conduzido pelas respectivas comissões permanentes de avaliação de documentos.
e será efetivada quando cumpridos os procedimentos estabelecidos nessa resolução. Então, só para mostrar para você que isso aí faz parte de uma legislação, isso não é opcional não. Todo órgão público tem que ter uma comissão de avaliação que vai criar a sua tabela de temporalidade, que vai controlar quanto tempo os documentos são guardados. Então, é assim que funciona a coisa. Lá no TJ, por exemplo, TJDF, onde eu trabalho, a gente elimina processos judiciais e documentos periodicamente. Então nós temos a nossa tabela, criada pelo tribunal, por uma comissão, aprovada pelo presidente do tribunal, e a área de arquivo elimina documentos periodicamente, processos judiciais, documentos sem problema. Desde que cumpridos os prazos previstos na tabela de temporalidade. Tudo feito formalmente, de acordo com a legislação, como manda aí a teoria da arquivologia. Bom, então olha só, eu tenho aqui um modelo de uma tabelinha, só para você ver como é que a coisa funciona. Então o que a gente tem numa tabela? A relação de todos os tipos de documento da empresa, normalmente com o código que a gente usa para organizar no arquivo, dizendo para cada um deles quanto tempo eles vão ser guardados, que é o prazo de guarda, na idade corrente e na idade intermediária, e depois o destino final desse documento. Se ele vai ser eliminado ou se ele vai ser permanente. Então olha só, um exemplo prático aqui. Ó. Nesse exemplo aqui dessa tabela, escala de férias é guardado por 7 anos na idade corrente e já pode ser eliminado. Então, em algumas situações, nem precisa guardar no arquivo intermediário. Acontece. Então, é uma opção também. Às vezes, não precisa guardar no arquivo intermediário. Então, olha só, escala de férias, 7 anos na idade corrente, depois elimina. Às vezes, tem gente que me pergunta o seguinte, principalmente em sala de aula. Ah, mas se for eletrônico? E se essa escala de férias for feita por meio de um sistema? Tem que cumprir esse prazo? Sim. Essa tabela não é só para documento em papel, não. Mesmo que você tenha documento eletrônico, também ocupa espaço no sistema. E a tabela vai prever a quanto tempo ele tem que ser guardado, independente de ser eletrônico ou em papel. Até dando exemplo aí do Tribunal de Justiça. Hoje nós temos muitos processos judiciais eletrônicos no tribunal. E aí, esse prazo da tabela vale para eles também? Vale. Então essa tabela não é só para documento em papel, é documentos em geral. Olha só, folha de frequência aqui, por exemplo. Guarda por 5 anos na idade corrente, né, lá no setor que está resolvendo esse assunto, né, normalmente, nesse caso, recursos humanos. Guarda por mais 47 anos por garantia, para questões administrativas, né, isso aí vai influenciar na aposentadoria, por exemplo, para depois eliminar. Então, durante 52 anos ele vai ser guardado administrativamente, e depois elimina. Folha de pagamento, 5 anos na idade corrente, 95 anos na idade intermediária, olha só, durante 100 anos administrativamente, e depois elimina, porque não tem importância histórica. Documentos relacionados à greve dos servidores. 5 anos no setor que resolve esse assunto, 5 anos como garantia no arquivo intermediário, e depois tem guarda permanente. Ou seja, ele foi identificado como de importância histórica pela comissão. Então vai ser guardado permanentemente. Depois de 10 anos sendo guardado administrativamente, ele vai ser guardado pela importância histórica. E a legislação interna, na idade corrente, enquanto estiver vigorando, e terminou de vigorar, nem precisa guardar no arquivo intermediário, manda direto para o arquivo permanente. Já adquire o valor histórico. Ou seja, o que você tem que entender aqui nesse caso? Você vai ter que decorar prazo de documento para a prova? Claro que não. Então você tem que entender que todo órgão público tem a sua tabela de temporalidade, indicando quanto tempo cada um vai ser guardado e qual o destino final dele. Essa que é a ideia. Então cada documento tem um prazo previsto na tabela de temporalidade. Quem cria essa tabela? Uma comissão, criada por um grupo multidisciplinar, né, várias pessoas de diversas áreas da empresa. No final a tabela fica pronta, uma autoridade maior assina embaixo e vira uma norma a ser implementada na instituição. Tranquilo? Então vamos partir para algumas questões a respeito disso. Olha essa aqui. Ó. A tabela de temporalidade registra o ciclo dos documentos. Então ela controla o ciclo de vida. E a sua função é determinar o prazo de guarda dos documentos, perfeito, além de definir critérios para eliminação, então vai dizer quando é que vai ser eliminado, feitos por meio de uma análise documental, tá vendo? É feita aquela avaliação, que é uma análise, sobre a importância, a legalidade e a necessidade dos documentos. Perfeito, exatamente isso aqui. Então o que ele está explicando aqui é exatamente como é que funciona. A tabela de temporalidade define o prazo de guarda e o destino. Ela é feita por meio de uma avaliação, uma análise dos documentos, onde aquela comissão vai analisar a necessidade dos documentos baseado no valor deles. Perfeito, exatamente isso. Olha só, a prova do CESP, Banco Central. A tabela de temporalidade é um instrumento de gestão, um instrumento de controle, aprovado por autoridade competente. Perfeito. Ela permite gerenciar a massa documental acumulada, então você vai controlar, né, os documentos, no sentido de controlar o prazo de guarda
e o destino final dos documentos que foram produzidos ou recebidos pela instituição. Perfeito, exatamente isso. Tá vendo aí? A questão mostrou um resumo geral do que é a tabela de temporalidade. Perfeito, exatamente isso. Olha outra aqui, ó. Essa é uma questão mais recente. Ó. Secretaria de Educação, DF 2017. Olha só, uma prova bem recente do CESP cobrando essa matéria. A tabela de temporalidade é um instrumento resultante do processo de avaliação. Perfeito. Tá vendo? A comissão faz aquela avaliação dos documentos e cria a tabela de temporalidade. Então, olha só, tá vendo só? Eu pego questões mais antigas, questões mais recentes, são todas baseadas nisso aí. Ó. Inclusive, no nosso curso completo, a minha ideia aí na hora de passar a matéria é exatamente essa que a gente está vendo aqui. Ó. Então, você vai ter diversos módulos, tópico por tópico, mostrando como é que funciona cada assunto e mostrando questões de provas anteriores, cobrando cada tópico que você vai estudar no curso. Então, é assim que eu costumo trabalhar essa questão aí da arquivologia. Por quê? Porque as questões são sempre as mesmas. O assunto é cobrado aí há mais de 20 anos e não tem muito mais o que inventar, não. Então, se a gente vê aí o que costuma ser cobrado, facilita muito sua vida. É assim que a gente vai trabalhar no curso completo. Então, nós estamos tendo aqui um aperitivo aí de um assunto específico, mas no curso é assim que funciona. E aí, para facilitar a sua vida também, então o curso agora oferece também uma apostila em PDF, né, com uma explicação detalhada, tópico a tópico, de como é que funciona cada assunto. Inclusive, hoje a gente já está disponibilizando para você, aqui embaixo nos comentários do curso, já um módulo aí do módulo inicial em PDF do nosso curso, onde você vai ter os conceitos básicos de arquivologia, para ver como é que a coisa funciona. Então já para você ter uma ideia. Então durante o curso completo você vai receber isso aí. Ó. Então você vai ter acesso à apostila completa de cada tópico, né, detalhadamente ali mostrando como cada assunto funciona, comentado pelo professor, né, com questões de provas anteriores para você analisar, enfim, para você treinar bastante aí como é que funciona a coisa. Inclusive no meu módulo de arquivologia eu coloquei milhares de questões, não estou exagerando não, milhares de questões já cobradas em provas anteriores, separadas por ano, separadas por banca, para você analisar como é que cada assunto, cada tópico costuma ser cobrado. Tá? A ideia é treinar bastante mesmo. Vamos avançar mais um pouquinho? Então, olha só, uma prova da FUNCAB. A eliminação de documentos oficiais ou públicos só deverá ocorrer se a mesma estiver prevista na tabela de temporalidade, tá vendo? Só pode eliminar se tiver tabela, que é aprovado por uma autoridade competente. Perfeito, exatamente isso aí. Bom, próxima questão também do CESP. Os documentos de guarda temporária devem ser mantidos por 5 anos. E aí, pelo que você viu até agora, depois de tudo que a gente estudou aqui, eu posso afirmar que o documento, obrigatoriamente, em geral, é guardado por 5 anos? Não, não é assim que funciona. Cada caso é um caso. Toda questão que disser que todo documento tem o mesmo prazo é errado. Então não tem nada de 2 anos, 5 anos, 10 anos, não. Cada caso é um caso e você vai saber o prazo de cada documento olhando onde? Na tabela de temporalidade. Portanto, item incorreto. Essa questão está errada. Então tudo é baseado na tabela de temporalidade. Olha essa aqui, ó. Por sua natureza, os processos possuem valor secundário. Então ele está generalizando, dizendo que processo em geral, independente do processo, tem valor secundário, que é o valor histórico, e deve ser recolhido para guarda permanente. Não pode generalizar. Então não é assim que funciona. Não pode dizer que todo documento tem valor histórico vai para guarda permanente. Se dissesse alguns processos possuem valor histórico, deve ser recolhido à guarda permanente. Tudo bem, mas não todos. Portanto, item incorreto. Olha essa aqui, ó. Um dos critérios estabelecidos nos processos de avaliação documental é indicar o descarte de documentos que tenham sido produzidos há mais de 20 anos. E aí, eu posso generalizar e dizer que todo documento com mais de 20 anos tem que ser eliminado? Errado também. Então, cada caso é um caso. Todo documento com mais de 5 anos no arquivo corrente deve ser eliminado. Errado de novo. E olha o CESP aí, ó, toda vez dizendo que todo documento tem o mesmo prazo. Então, errado. Cada caso é um caso. Cada documento vai ter o seu prazo estabelecido onde? Na tabela de temporalidade da instituição. Olha esse aqui, ó. O prazo máximo de retenção de documentos da fase corrente é 6 meses. Errado. Então não existe prazo máximo, não. Cada caso é um caso. O prazo indicado para arquivo na fase intermediária é de 10 a 20 anos. Errado de novo. Tá vendo como é uma coisa repetitiva? Por isso eu reforço de novo. Ó. É bom treinar com provas anteriores, vendo como é que cada assunto costuma ser cobrado, porque a chance de vir questão repetida é altíssima. Então tem muita questão cobrada nesses mais de 20 anos que cobra arquivologia. Então se você sabe como é que a coisa costuma ser cobrada, já sai na frente. Olha lá mais uma. Por suas características de produção, todos os processos do TRE de Alagoas são permanentes. Errado.
Não pode dizer que todos os documentos da empresa são permanentes. Cada caso é um caso. Um dos critérios adotados pela comissão responsável pela avaliação dos documentos, o que aquela comissão vai fazer? É descartar os documentos que tenham sido produzidos há mais de 50 anos. E aí, tem que mandar eliminar tudo que tem mais de 50 anos? Claro que não. Eu mostrei para você exemplo de documentos guardados por 50, 100 anos, então não tem que mandar eliminar tudo que tem mais de tantos anos, não. Cada caso é um caso. Olha lá, então tudo vai estar previsto onde? Tabela de temporalidade. Toda questão que disser que todo documento tem o mesmo prazo, errado. Cada caso tem que estar previsto a tabela de temporalidade da instituição. Bom, uma da ESAF aqui só para confirmar. A tabela de temporalidade é um instrumento arquivístico que gerencia os prazos de guarda dos documentos. E uma tabela de temporalidade indica quais são as opções para destinação final. E aí, lembra aquela última coluna da tabela, destinação final? Então você vai ter os prazos de guarda, corrente intermediária e o destino final, que pode ser eliminação ou guarda permanente. Então tá aqui, ó. Vai ser a guarda permanente ou a eliminação dele. Então letra C. É o que está aqui na última coluna. Opções de destino final, ou eliminação ou guarda permanente. E olha só, o CESP também trabalha com isso, olha só. Por meio da tabela de temporalidade, determina-se a destinação final dos documentos, que pode ser a eliminação ou a guarda permanente dos documentos acumulados por todas as áreas da empresa, atividade meio e atividade fim. Perfeito, é exatamente isso. Tá vendo? O destino final pode ser eliminação ou guarda permanente, é o que está previsto na tabela. Olha essa aqui do CESP da Anvisa. A aplicação da tabela de temporalidade resulta na definição do destino final dos documentos, que pode ser guarda corrente ou intermediário. Então aqui está errado. A destinação final ou é eliminação ou guarda permanente. Tá vendo? Inverteu isso aí, errado. E o CESP gosta de fazer isso também. Bom, quais são as vantagens que essa avaliação traz para a empresa? Então imagina um órgão público, cria sua tabela, começa a aplicar e eliminar documentos periodicamente. O que ele vai ganhar com isso? Primeira vantagem, ganhar espaço. Então ganha espaço nos arquivos. Como diminui o volume de documentos, fica mais fácil de organizar e achar a informação que ele precisa. Economiza recursos, né, para guardar os documentos, é menos gente para tomar conta, menos espaço, menos prateleira, arquivo, gaveta. E preserva a história, porque você separa o que é importante historicamente e não elimina. Então é muita vantagem aplicar essa avaliação nas instituições. E o órgão público tem essa obrigação, como a gente viu aqui na legislação arquivística. Então olha só, questão do CESP, aquela provinha que caiu 40 itens de arquivologia. Constitui objetivos da etapa de avaliação. O que a avaliação permite? Reduzir a massa documental e liberar espaço físico. Perfeito, exatamente isso. Os resultados esperados de um processo de avaliação incluem aumentar o índice de recuperação da informação, conseguir achar mais informações, porque o volume de documento diminui. Perfeito. Próxima. A avaliação documental provoca necessariamente aumento de recursos humanos e materiais. Então aqui ele está invertendo. Ele está dizendo que a avaliação provoca aumento de gastos com recursos humanos e materiais. É o contrário, vai trazer uma economia, uma diminuição de gastos. Bom, a atividade de avaliação tem por finalidade o quê? Item 1. Orientar o usuário sobre o acesso. Não é isso que a avaliação busca. Permitir a eliminação de documentos. Até aqui tudo bem. Destituídos de valor primário e secundário. Quer dizer, que não tem valor nenhum. Perfeito. Então, item 2, correto. Distribuir os documentos no arquivo conforme sua classificação. Não é esse o objetivo da avaliação, né? Colocar em ordem os documentos. E otimizar recursos humanos e materiais. Ok. Então, gastar menos. Então, item 2 correto, item 4 correto. 2 e 4 corretos. Então, quantos itens certos tem? 2. Então, tá aí uma prova de múltipla escolha. Bom, e para fechar o assunto, vamos falar de dois conceitos, transferência e recolhimento. Então, eu mostrei para você que o documento ele muda de idade conforme ele vai cumprindo o ciclo de vida. Ele nasce na idade corrente, depois que ele é resolvido, é encaminhado para o arquivo intermediário e no final ele é eliminado ou encaminhado para o arquivo permanente, certo? Bom, nós temos dois termos técnicos que você deve conhecer. Transferência é o termo que a gente utiliza quando manda o documento para o arquivo intermediário. E recolhimento é o termo técnico utilizado para encaminhar documento para o arquivo permanente. Então, quando a gente manda o documento para o arquivo intermediário, a gente faz uma relação de tudo que está indo para o arquivo intermediário, chamada termo de transferência do documento. E quando manda para o arquivo permanente, é o termo de recolhimento do documento.
Então, transferência, intermediário. Recolhimento, permanente. São dois termos técnicos que não podem ser invertidos. E se você já pegou o esquema do CESP, você já sabe o que ele gosta de fazer, né? Trocar o termo transferência por recolhimento. Então, muito cuidado. Se disser que o documento foi transferido, intermediário. Recolhido, permanente. Tranquilo? Vamos ver se é assim mesmo? Então, olha só, no nosso esqueminha. O documento nasce no arquivo corrente. Depois que ele é resolvido, transfere para o arquivo intermediário. Prescreveu, elimina ou recolhe para o arquivo permanente. Olha só, transferência, recolhimento. É isso que a gente tem que lembrar. Foi para o arquivo intermediário, transferência. Foi para o arquivo permanente, recolhimento. Então, a tabela vai te dizer direitinho o momento que você vai transferir para o arquivo intermediário e o momento que você vai recolher para o arquivo permanente. Sendo que, eventualmente, alguns documentos nem passam pela idade intermediária. Eles podem ser eliminados já na idade corrente ou recolhidos já na idade corrente. Então, eventualmente acontece isso. Então, grava bem essa história. Transferência, intermediária. Recolhimento, vai permanente. Quer ver só? Então, no nosso esqueminha completo aqui, ó, o documento nasce no arquivo corrente, na idade corrente, fica ali até ser resolvido. Foi resolvido, transfere para o arquivo intermediário, prescreveu, elimina ou recolhe para o arquivo permanente. Sendo que, eventualmente, alguns documentos, já na idade corrente, depois de resolvidos, a gente já elimina ou recolhe direto para o arquivo permanente. Tá vendo? Então, um esqueminha aqui cheio de opções, né? E o CESP adora isso aqui, ó. Quer ver só? Vamos resolver algumas questões. Olha só, CESP, Secretaria de Educação, DF 2017. Você percebeu o tanto de itens que eu mostrei aqui da Secretaria de Educação desse ano? Eu comentei que é um assunto bastante cobrado. E só nessa prova aí foram vários itens desse assunto. Olha esse aqui, ó. Um documento que passou pela atividade de recolhimento, olha só, o documento que foi recolhido, não pode mais ser eliminado. Aí você vai analisar, se ele foi recolhido, ele foi para onde? Para permanente. E se ele foi para permanente, ele não pode mais ser eliminado, porque é documento histórico. Perfeito, exatamente isso. Agora, para resolver essa questão, a pessoa tinha que saber que recolhimento é mandar para arquivo permanente. Tá vendo? Por isso que é importante essa palavrinha. O documento que foi recolhido, ou seja, permanente, foi para arquivo permanente, não pode mais ser eliminado. Perfeito, exatamente isso. Se tivesse transferido, aí estaria errado, porque depois de transferido para o arquivo intermediário, ele pode ser eliminado sim. Muitos documentos são eliminados depois que vão para o arquivo intermediário. Vamos lá, mais uma prova aqui para a gente analisar. Julgue as afirmativas seguintes. Os arquivos corrente de primeira idade e intermediário de segunda idade são os responsáveis pela guarda dos documentos, desde o momento da sua criação, tá vendo? Fase corrente, a idade que ele é criado e resolvido, até a prescrição para fins administrativos. Perfeito. Então, isso é arquivo corrente e intermediário. Então, valor administrativo. Perfeito. Alguns documentos, mesmo depois de prescritos para fins administrativos, são conservados pela instituição por serem considerados importantes para preservar a memória ou a história da empresa ou da sociedade. Ok. Então, muitos documentos são importantes historicamente. São chamados documentos de valor secundário ou histórico. Perfeito. Na prática, nem todos os documentos apresentarão esse valor. Perfeito, exatamente isso. Tá vendo? Alguns documentos vão ter valor histórico, nem todos. A eliminação de documentos deve ser feita de forma racional. Então tem que ter um controle. Perfeito. Antes de serem eliminados, é elaborada uma listagem de eliminação dos documentos que conterá a relação de todos os documentos submetidos a esse processo. Perfeito. Tudo tem que ser registrado e controlado. Portanto, todos os itens estão corretos. Então tá aí, né? Ele deu pra gente esses três itens, né? O item 1 a gente viu que tá certo, o item 2 correto e o item... Aliás, esse aqui já é outro, né? Então olha só, a primeira questão aqui, os 3 itens corretos, perfeitos. Essa aqui já é outra prova. Então vamos analisar melhor isso aqui então. Achei que fosse a mesma questão, já é outra. Vamos analisar. Item 1. Os documentos podem ser eliminados nas fases corrente e intermediária. Perfeito, a permanente não. Todo documento passa pela fase corrente. Perfeito. Mas nem sempre pelas fases intermediária e permanente. Perfeito, exatamente isso. Tá vendo? Mostrando aquele nosso esqueminha. Os processos de envio de documentos do arquivo corrente para o arquivo intermediário e depois para o permanente são chamados respectivamente de quê? Transferência, quando vai para o intermediário, e recolhimento quando vai para o permanente. Perfeito, exatamente isso. O prazo de guarda varia de documento para documento e estará expresso na tabela de temporalidade da instituição. Até aqui, perfeito. Mas é recomendável
o prazo de 10 a 20 anos para arquivo na fase intermediária. Não necessariamente. Toda vez que generalizar os prazos está errado. Portanto, aqui nós temos dois itens corretos, 1 e 2, e o item 3 incorreto. Bom, mais uma questão agora de buscar o conceito. Em um órgão, um documento que estava localizado no arquivo intermediário foi passado para o arquivo permanente. Qual é o nome disso? Ó, se foi para o arquivo permanente, como é que a gente chama essa passagem? É o recolhimento. Se fosse para o arquivo intermediário, seria transferência. Bom, uma do CESP. Os documentos de arquivo, após cumprir o prazo de guarda nos arquivos correntes, devem ser transferidos para o arquivo permanente. Ele está afirmando que depois que o documento passa pela fase corrente, ele deve ser transferido para o arquivo permanente. Está duplamente errado. Por quê? Primeiro que não é obrigatório. É uma opção. Até poderia, mas não é obrigatório. E quando vai permanente, não é transferido, é o quê? Recolhidos. Então, olha só, se tivesse com essas duas palavrinhas no lugar, estaria perfeito. Tá vendo? Então, portanto, o item incorreto. Mais uma do CESP. Os documentos que já cumpriram o prazo previamente determinado de permanência no arquivo corrente devem ser automaticamente eliminados. Errado. É uma possibilidade? É. Ele poderia ser eliminado já na fase corrente. Não é obrigatório. Portanto, a palavrinha devem matou o item. Bom, então nós temos aqui aquele nosso esqueminha mostrando como é que todo o ciclo de vida funciona. Então você viu que é muito detalhe nesse assunto, a gente passou aí 1 hora para ver como é que funciona a coisa completa. Então o documento nasce na idade corrente, fica aqui até ser resolvido, ele é um documento novo, muito utilizado, está sendo resolvido. Resolveu, normalmente manda para o arquivo intermediário, transfere para o arquivo intermediário, olha o conceito aqui, ó. Fica lá à disposição da área que mandou até ser resolvido, ele é menos utilizado durante esse período, não precisa ficar perto da instituição, geralmente em locais afastados e baratos. Prescreveu, se não tiver importância histórica, elimina. Se tiver importância histórica, manda para o arquivo permanente. Ó, recolhe para o arquivo permanente, onde ele vai ficar aberto para consulta pela sociedade em geral, né, divulgando a história, né, que está envolvida ali. Eventualmente, alguns documentos já são eliminados na fase corrente ou são recolhidos diretamente para o arquivo permanente. Então, tudo isso tem a ver com essa lógica que a gente aprendeu aqui hoje. Então, você viu que em 1 hora a gente teve muita coisa para estudar. E tudo isso é previsto onde? Na tabela de temporalidade da instituição. Que cada órgão tem que criar a sua, vai conter todos os tipos de documentos da instituição, dizendo quanto tempo cada um tem que ser guardado, na idade corrente e na idade intermediária, e depois o destino final. Quem cria essa tabela? Uma comissão permanente de avaliação de documentos, que todo órgão vai ter. E no final vai ser aprovado pela autoridade competente. Então você viu que a gente teve aqui 1 hora para trabalhar essa matéria. Quem já tinha estudado reforçou, e quem nunca tinha visto a arquivologia já teve uma noção do que a gente estuda nessa matéria. Tá vendo? Não é uma matéria das mais complicadas, muito pelo contrário. É uma matéria até lógica, fácil de estudar, quando você entende como é que a coisa funciona. Às vezes não é tão simples de estudar, em algumas apostilas complicam mais do que ajudam, mas se você entendeu a lógica da coisa, fica muito mais fácil você entender como é que cai na prova. Então a ideia é exatamente essa. Então no nosso curso, principalmente na minha matéria de arquivologia, eu tentei trabalhar sempre dessa forma. Muitas questões de provas anteriores, tudo detalhado, tudo explicado ali direitinho como é que funciona, com questões de provas anteriores para você analisar, resolver e ver como é que a coisa funciona. Então, mais uma vez, lembrando, aqui embaixo você vai ter o primeiro módulo aí do PDF da apostila de arquivologia, para você ver como é que a coisa vai ser explicada aí durante o curso. Lembrando que durante o curso completo você vai ter aula a aula, PDF direitinho, explicando cada tópico e questões de provas anteriores comentadas, analisadas para você acompanhar e ver como é que a coisa funciona. Então a sua vaga no MPU já está aí a meio caminho para você chegar lá. Então não deixe de estudar cada matéria, arquivologia, as outras matérias também, porque é uma boa oportunidade para você garantir o seu futuro. Então boa sorte para você, bons estudos e eu te vejo aí durante o nosso curso completo. Então bons estudos e até lá.